O PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, conquistou a maior bancada da Câmara nas eleições deste ano. O mesmo acontece no Senado, que mostra, em tese, uma tendência mais conservadora para o Congresso em 2023, embora na votação, por exemplo, de ontem da PEC já tenha ficado ali explícito que tem muita gente doidinha para bandear para o lado do poder, como geralmente acontece, aliás, né? Nem todo mundo, sem generalizar, mas uma boa parte age sempre assim, né? Para analisar esse cenário, entender como será a relação política com outros poderes no próximo ano, a Basília Rodrigues vai conversar agora com o deputado federal eleito por São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, e também com o deputado federal eleito pelo Distrito Federal, PL, Alberto Fraga. Deputados, muito obrigado pela participação no quadro. Basília, bom programa. Obrigada, Colombo. A gente começa, então, esses dois lados com dois estreantes aqui. Dois estreantes no nosso quadro, dois lados, e também que, a partir da próxima legislatura, terão um mandato. Eles não estavam acompanhando, né, dentro do Congresso Nacional, a política durante o governo de Jair Bolsonaro, mas são pessoas, observadores, políticos já conhecidos do grande público. Boulos, do meu lado, aqui, pelo PSOL de São Paulo, e Alberto Fraga, que já foi deputado diversas vezes pelo Distrito Federal e agora volta ao Congresso na condição de deputado pelo PL. Bom, eu vou começar pelo senhor Boulos. Muito obrigada, Fraga, pela presença aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, sede do governo de transição. A gente vai entrar num combo de assuntos importantes da semana. A gente vê que a esquerda vem sofrendo fortes crises na América Latina depois de sucessivas vitórias em diferentes países. No caso da Argentina, a vice-presidente Cristina Kirchner foi condenada por corrupção há 6 anos. E no caso do Peru, como a gente viu ontem, Pedro Castillo preso depois de tentar dissolver Congresso, Judiciário, aplicar um golpe. O que está acontecendo com a América Latina? Está buscando um outro caminho que não seja da esquerda, ao contrário do Brasil? Bom dia, Basília. Bom dia, deputado Fraga. Bom dia quem está acompanhando a gente na CNN. Olha, primeiro é importante ressaltar que nos últimos anos nós tivemos uma onda, ventos progressistas na América Latina. A esquerda ganhou em vários países. Antes ganhou na Argentina, ganhou no México, ganhou no Chile, tinha ganho no Peru, ganhou na Bolívia, ganhou na Colômbia. Ou seja, a tendência é de fortalecimento da esquerda no continente. Agora, você trouxe 2 fatos que eu acho que tem que ser analisados separadamente, Basília. Primeiro, em relação ao que aconteceu com Pedro Castillo, eu sou daqueles que defendo que pau que bate em Chico, bate em Francisco, independentemente da conotação ideológica. Eu critiquei o Bolsonaro os 4 anos porque ele falava em fechar Congresso, porque ele falava em fechar Supremo, porque ele atacava as liberdades democráticas. O Pedro Castillo, quando tentou fechar o Congresso, deve responder por isso, né? Eu não vou passar pano para ninguém, né? Nós temos que defender a democracia como um valor importante e é o que eu defendo. Em relação a Cristina Kirchner, é uma outra situação. A Cristina Kirchner tem sofrido um processo de perseguição político-judicial, como, aliás, o presidente Lula sofreu aqui no Brasil. Foi preso, depois por um juiz absolutamente parcial, e depois a Corte Superior anulou todos os processos que o condenavam justamente por parcialidade, por falta de bases. Hoje é presidente da República eleito. Os ventos na América Latina estão à direita ou indo para a esquerda? No que depender do Brasil, a gente tem mais 4 anos aí pela frente de governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A tirar pelo exemplo da Argentina e do Peru, o senhor acha que isso deixa indicativos de maior vigilância sobre o que vai acontecer no Brasil? Bom dia, Basília. Bom dia, Boulos. Bom dia aos nossos telespectadores. Olha, o que eu acho é que é fato que na América Latina a esquerda cresceu muito. O Boulos falava dos países que estavam já com a esquerda no poder, e eu acho que da América do Sul só faltava o Uruguai e o Brasil. E agora o Brasil entra nesse time, e eu tenho muita preocupação. Eu discordo verticalmente das ideias da esquerda. Eu acho que determinadas bandeiras, uma sociedade como a brasileira, que eu acho que é conservadora, já não aceita mais. E é isso que vai acontecer, Nós vamos estar nesse debate
O governo do Brasil agora é um governo com a ideologia da esquerda e algumas pautas do Congresso, eu tenho certeza que vão ser muito debatidas, porque nós não aceitamos o retrocesso. Invasão de terra, aquela ideologia de gênero nas escolas, tem que deixar as crianças estudarem pacificamente, tranquilamente. Então, eu acho que nós vamos ter muita discussão. Eu entendo que respeito a opinião de quem é de esquerda, não quer dizer que eu seja inimigo de quem é da esquerda. Agora, eu defendo os meus pontos de vista, assim como o Boulos tem que defender os dele. O que vai acontecer com o PL durante o governo Lula? Hoje vocês são o governo, hoje vocês são da situação, porque o Jair Bolsonaro, atual presidente da República, é filiado ao PL. Mas durante o governo Lula, vocês vão vestir a capa de oposição ou nesse discurso do senhor sobre não fazer uma oposição, né, agressiva, não fazer uma oposição por oposição, poderia ter aí alguns pontos de consenso entre PL e Lula? Primeiro, eu defendo uma oposição, não aquela oposição agressiva. Eu defendo uma oposição construtiva, aquela que discute ideias e busca, vamos dizer assim, o melhor para a sociedade. Com relação ao PL, quem sou eu para poder aqui acertar qual vai ser o nosso destino? Pelas reuniões que nós temos tido, a ideia do PL, dos deputados, dos 99 deputados, é de permanecer na oposição. Agora, é evidente que a gente sabe que muitos deputados, e parece-me que tem uma janela em abril, existe até a expectativa da gente poder perder alguns deputados. Eu tenho certeza disso, que alguns parlamentares não conseguem viver sem ter, vamos dizer assim, as benesses do governo federal. Essa é a realidade. Quem tem municípios, vai para cuidar, fica difícil um deputado que tem, vamos dizer assim, compromisso com aqueles municípios, não aceitar emendas parlamentares ou até mesmo algum tipo de benefício que o governo federal ocasiona e, evidentemente, para ele se fortalecer junto às suas bases. E o que está acontecendo com o PSOL, Boulos? É crise de identidade? É crise existencial? Porque a gente, a essa altura do campeonato, está acompanhando aí a discussão do PSOL, tendo que marcar reunião para decidir se é governo, se é oposição ou se é independente. O PSOL não vai apoiar Lula neste governo ou está barganhando o ministério? Olha, Basília, primeiro, não é crise alguma. Todo partido que se preza democrático, que tem a militância, que tem a vida orgânica real, ele tem debate interno pujante, né? Você ter diversidade dentro do partido, você não ter pensamento único dentro do partido, não é um problema, é uma virtude, né? E o pessoal está fazendo as suas discussões sobre caminhos. Eu tenho certeza que o pessoal não será oposição ao governo Lula, essa hipótese simplesmente não existe. O pessoal ajudou a eleger o Lula, enfrentou o Bolsonaro nesses 4 anos e defendo que o pessoal componha o governo, né, faça parte, busque puxar a agenda do país mais para a esquerda. Nós temos um desafio de reconstrução tremendo do Brasil e, ao mesmo tempo, que o pessoal seja a base de apoio na Câmara dos Deputados. Porque a oposição que nós temos hoje, né, a oposição que essa oposição ferrenha, essa oposição violenta que o bolsonarismo fortaleceu no país, com intolerância, que não faz debate político, né, ao contrário, quer tratar tudo na porrada, na violência, né, ela continua viva. Apesar da derrota eleitoral do Bolsonaro, eles continuam. Tanto é que tem gente na porta do quartel-general do Exército pedindo golpe militar. Olha o nível da coisa. Agora, se me permite, Basília, o deputado Fraga citou o receio de retrocesso. Eu acho que retrocesso foi o que nós vivemos nos últimos 4 anos. Né? Nós vemos um retrocesso terrível do ponto de vista democrático, com um ambiente autoritário estimulado pelo Bolsonaro, do ponto de vista econômico, com o Brasil voltando para um mapa da fome, do ponto de vista ambiental, com a devastação da Amazônia, né? Do ponto de vista, inclusive, de posturas como decretos de liberação de armas, como se isso fosse solução para a violência, que felizmente vão ser revogados no dia 1º de janeiro, junto com o sigilo de 100 anos, o famigerado sigilo de 100 anos que vai cair no dia 1º de janeiro e o Brasil vai poder saber. É bom você lembrar que quem fez o decreto de 100 anos foi a Dilma. É bom lembrar disso, foi a Dilma Rousseff. 2013. Fraga. Foi, 2013. Você sabe, Fraga, botaram sigilo de 100 anos até na visita que a primeira-dama recebia no Palácio da Alvorada. Isso não foi a Dilma. Ele pode ter. Isso foi o Bolsonaro. Dilma, mas ele pegou o decreto que foi feito pela Dilma, é isso que eu estou te falando.
Sim. Aí ele pegou, usou o decreto Mas espera um pouquinho. que foi feito pela Dilma e você ter decreto de sigilo para questões de segurança nacional, isso não é um problema. Isso, bom, todos os estados têm, não é? Agora, você pega os Estados Unidos, tem, a Europa tem. Agora, você botar em sigilo de 100 anos quem visita a primeira-dama no palácio, a carteira de vacinação do presidente da República, aí é vergonhoso. E outras coisas mais que nós saberemos em 1º de janeiro. Tá certo. Eu só discordo que eu acho que não vai haver esse revogaço com relação às armas. Quem tem arma hoje está sustentado pela lei 10.826, da 10.026. E eu acho o seguinte, nós temos excesso, existe excesso. Eu defendo o seu direito de escolha. É isso que eu defendo. Eu não defendo as armas. Eu defendo o seu direito de escolha. Se você quiser uma para ter dentro da sua casa, veja bem, dentro da sua casa, para você proteger sua propriedade. Você imagine um fazendeiro viver lá no meio do mato sozinho, sem uma arma. Não faz sentido. Eu acho que nenhum ser humano pode discordar dessa ideia. Agora, você permitir que uma pessoa compre 30 fuzis, né? Aí me desculpe, eu como coronel, passei 28 anos da minha vida defendendo a sociedade, também não concordo. Esses excessos nós temos que realmente tirar. Mas foi justamente isso que se liberou, né, Fraga? Desculpe, Basílio. Não, claro, olha, a gente está diante aqui de 2 personagens já muito conhecidos da política que vão, como a gente já pode perceber, ganhar protagonismo ainda maior nesse novo governo Lula e nessa oposição do PL. O Boulos de São Paulo, o Boulos dos movimentos sociais, o Boulos da esquerda, agora vai vir para Brasília. E todo mundo fala muito da dificuldade em transitar, em tratar dos assuntos nessa terra árida, que é a capital federal, que é Brasília. O que o senhor acha que vai acontecer nessa sua transformação, vindo de São Paulo para cá, para defender os interesses do seu estado, mas também do país? O senhor não acha que vai se surpreender e se decepcionar? Basília, eu acho que só se decepciona quem tem expectativas acima da realidade. Eu sei que o que é o Congresso Nacional, apesar de estar numa primeira legislatura, ser deputado pela primeira vez, conheço o Congresso, já frequentei o Congresso, sei lamentavelmente do tipo de lobby, do tipo de interesse escuso que conforma muitas vezes as maiorias parlamentares, que conforma o interesse de votação dos deputados, ligado a financiamento de campanha. A gente sabe, lamentavelmente, como funciona o jogo na maioria dos casos. Agora, a missão que me fez ser candidato a deputado federal, e felizmente fui eleito como o mais votado do meu estado, com mais de 1 milhão de votos, é a missão de ajudar o Lula a reconstruir o Brasil. Basília, ontem nós estávamos fechando o relatório final aqui no CCBB do Grupo de Cidades. É uma situação devastadora. Eu tenho certeza que o Fraga, quando vê isso, também vai ficar boquiaberto, né? É uma situação de você ver, né, o orçamento de 2023, só se me permite dar esse exemplo, né? Você tem, Fraga, para manter obra em andamento, um exemplo de habitação, né, ou de saneamento. Para habitação precisava de 1 bilhão e 600 milhões para manter obra em andamento. O Bolsonaro botou na peloa 82 milhões. Ou seja, é um orçamento fictício, é um buraco, é um desastre que eles produziram, e eu estou muito empenhado em ajudar o Lula a reconstruir o país. Sobre decepção, vou pegar aqui o gancho. O governo Jair Bolsonaro decepcionou? Ou o senhor acha que o quadro que está sendo pintado pela equipe de transição está se excedendo? Olha, eu sou suspeito de falar que eu sou amigo do Bolsonaro há 40 anos, né? Então, temos uma amizade fora da política. Os números e os dados que a gente tem acompanhado diferem muito do que a esquerda está falando. Agora, eu não consigo entender, com a má vontade que infelizmente uma grande parte da mídia tem para com o Bolsonaro, eu não sei quem é que está com a razão. Eu tenho que acreditar nos números que foram mostrados e produzidos pelo governo Bolsonaro. Agora, vamos ver lá na frente, e aí uma das coisas que eu vou fazer é pegar todos os números do governo Bolsonaro no final do seu governo, e na verdade a gente pode dizer que o Bolsonaro só governou 2 anos, porque os anos de pandemia foram prejudiciais, o Boulos sabe disso. Eu acho que, e o Brasil mesmo assim foi um dos países que mais conseguiu se destacar com relação ao combate à pandemia. Agora eu só acho que
um equívoco, um erro que o Bolsonaro cometeu, ele ter polemizado a questão da vacina. Não deveria ter polemizado, né? Eu sou um especialista em segurança pública. Eu me sinto à vontade falando de segurança pública. Eu não vou falar de economia, eu não sei, entendeu? Então tem que deixar quem sabe falar sobre determinados assuntos se manifestar. Eu acho que esse foi o erro dele, né? E infelizmente a gente sabe que isso teve uma consequência. Mas, de um todo, eu não posso dizer que o governo do Bolsonaro foi um governo ruim, não. Ao contrário, eu acho que foi um governo bom e que merecia ter continuidade. Todo governo tem seus altos e baixos. A gente está chegando ao fim do quadro Dois Lados, os 15 minutinhos. Vocês têm 10 segundos para responder considerações finais e sobre a PEC. Sim, 10 segundos, porque a gente já está no fim do quadro. Vai passar? Eu queria agradecer a oportunidade, desejar boa sorte para o Boulos e dizer que é isso. Naquilo que a gente concordar, vamos nos unir. E naquilo que a gente discordar, a gente se respeita. E aí a convivência pode ser feita. E a PEC? Se depender do meu voto, não passa. Que só seria na próxima legislatura. Exatamente. Boulos, muito obrigada. Agradecer Basília, agradecer o Fraga. Né? É possível fazer um debate entre divergentes quando não há essa intolerância do bolsonarismo. O Fraga desconhece ele há 40 anos, eu tenho curiosidade de saber se ele foi sempre assim, não é? Ou se foi piorando ao longo do tempo. Esse governo, lamentavelmente, só teve baixos e baixos, Basília. Foi um desastre para o Brasil. Os dados que nós estamos utilizando na transição não são da nossa cabeça, foram dados pelo próprio governo, Fraga. Foram os ministérios, o ministro do Bolsonaro, a Caixa Econômica Federal, todos eles que nos deram esses dados, como prevê a transição. Mas vamos continuar esses debates no plenário da Câmara dos Deputados. E a PEC? A PEC passa, né? Passa porque é necessário para o Brasil, já passou no Senado ontem, vai passar na Câmara e nós vamos conseguir ter as condições básicas para reconstruir o país. É isso, muito obrigada, Guilherme Boulos, obrigada, Alberto Fraga. Tem muito mais assunto para um outro Dois Lados e a gente se vê por aqui em Brasília. Até mais.